Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos ler o decreto número 7.133, que regulamenta os critérios e procedimentos para avaliação de desempenho. Eu baixei esse decreto no dia 2 de janeiro de 2025 no site do Planalto. Decreto número 7.133, de 19 de março de 2010. Regulamenta os critérios e procedimentos gerais a serem observados para a realização das avaliações de desempenho individual e institucional e o pagamento das gratificações de desempenho de que tratam as leis número 9.657. Aí aqui ele faz menção a várias leis. Eu não vou ler todas aqui porque são só referências. Que também, o presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 4 da Constituição, e tendo em vista o disposto no uso, aí faz também nos parágrafos 6 do artigo 7º, aí faz uma referência a várias leis, que aqui também eu não vou ler isso agora, porque é muito específico, né? Quem quiser, tiver curiosidade de ver depois, vai diretamente na lei, dá uma olhada, que essa parte aqui eu vou passar direto. Decreta, né? Já vou começar mesmo pela leitura da lei. Artigo 1º. Ficam aprovados, na forma deste decreto, os critérios e procedimentos gerais a serem observados para a realização das avaliações de desempenho individual e institucional e o pagamento das seguintes gratificações de desempenho. Inciso 1. Gratificação de desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, GDPGPE, instituída pela Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, devido aos titulares dos cargos de provimento efetivo de níveis superior, intermediário e auxiliar do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, quando lotados e em exercício das atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo nos órgãos ou entidades da administração pública federal ou nas situações referidas no parágrafo 9º do artigo 7º-A da Lei nº 11.357, de 2006. 2. Gratificação de desempenho de atividades especializadas e técnicas de informações e avaliações educacionais, GDIAE, instituída pela Lei nº 11.357, de 2006, devido aos ocupantes dos cargos das carreiras de pesquisa e desenvolvimento de informações e avaliações educacionais e suporte técnico em informações educacionais, quando lotados e em exercício nas atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. 3. Gratificação de desempenho de atividades de estudos, pesquisas e avaliações educacionais, GD-INEP, instituída pela Lei nº 11.357, de 2006, devido aos ocupantes de cargos do Plano Especial de Cargo do INEP, PEC-INEP, quando lotados e em exercício das atividades inerentes às instituições do respectivo cargo do INEP. 4. Gratificação de desempenho de atividades de financiamento e execução de programas e projetos educacionais, GDAFE, instituída pela Lei nº 11.357, de 2006, devido aos ocupantes dos cargos das carreiras de financiamento e execução de programas e projetos educacionais e suporte técnico ao financiamento e execução de programas e projetos educacionais, quando lotados em exercício nas atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. 5. Gratificação de desempenho de atividade do Plano Especial de Cargos do FNDE, GD-PFNDE, instituída pela Lei nº 11.357, de 2006, devido aos titulares dos cargos de provimento efetivo integrantes do Plano Especial de Cargos do FNDE, PEC-FNDE, quando lotados em exercício das atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo do FNDE. 6. Gratificação de desempenho do SUFRAMA, GD-SUFRAMA,
instituída pela Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, devido aos servidores titulares dos cargos de provimento efetivo do Plano de Classificação de Cargos, PCC, instituído pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou de planos correlatos das autarquias e fundações públicas não integrantes de carreiras estruturadas, regidas pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, pertencentes ao quadro de pessoal da Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, e nele lotados em 31 de dezembro de 2005, ou que venham a ser para ele redistribuídos, desde que as respectivas redistribuições tenham sido requeridas até a referida data, quando lotados em exercício nas atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo do SUFRAM. 7. Gratificação de desempenho de atividade da Embratur, GDATU, instituída pela Lei nº 11.356, de 2006, devido aos servidores titulares dos cargos de provimento efetivo do Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei nº 5.645, de 1970, ou de planos correlatos das autarquias e fundações públicas não integrantes de carreiras estruturadas, regidos pela Lei nº 8.112, de 1990, pertencentes ao quadro de pessoal da Embratur, Instituto Brasileiro de Turismo, e nele lotados em 31 de dezembro de 2005 ou que venham a ser para ele redistribuídos, desde que as respectivas redistribuições tenham sido requeridas até a referida data, quando lotados e em exercício das atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo da Embratur. 8. Gratificação de desempenho de atividade cultural, GEDAC, instituída pela Lei nº 11.233, de 22 de dezembro de 2005, devido aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo no Plano Especial de Cargos da Cultura, quando lotados em exercício das atividades inerentes às atribuições ao respectivo cargo do Ministério da Cultura ou no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IRFAM, na Fundação Nacional de Arte, FUNARTE, na Fundação Biblioteca Nacional, FBN, e na Fundação Cultural Palmares, FCP, em 30 de julho de 2005, ou que venham a ser redistribuídos para esses quadros, desde que as redistribuições tenham sido requeridas até 12 de julho de 2005. 9. Gratificação de desempenho de atividade de apoio técnico-administrativo à Polícia Federal, GDATPF, instituída pela Lei nº 10.682, de 28 de maio de 2003, devido aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo no Plano Especial de Cargos do Departamento de Polícia Federal, quando exercício das atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no Departamento de Polícia Federal. 10. Gratificação de desempenho de atividade de apoio técnico-administrativo à Polícia Rodoviária Federal, GDATPRF, instituída pela Lei nº 11.095, de 13 de janeiro de 2005, devido aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do Plano Especial de Cargos do Plano Especial de Cargos do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, quando em exercício das atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 11. Gratificação de desempenho de atividade de assistência especializada do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, GDAPEN, instituída pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, devido aos titulares dos cargos de especialista em assistência penitenciária e de técnico de apoio à assistência penitenciária, quanto ao exercício das atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no âmbito dos estabelecimentos penais e de internamento federais, integrantes da estrutura do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. 12.
Gratificação de desempenho de atividade de agente penitenciário federal, GDA-PF, instituída pela Lei nº 11.907, de 2009, devido aos titulares dos cargos de agente penitenciário federal, quando o exercício das atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no âmbito dos estabelecimentos penais e de internamento federais, integrantes da estrutura de Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e nas dependências do Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça. 3. Gratificação de desempenho de atividade indigenista, GDAIN, instituída pela Lei nº 11.907, de 2009, devido aos titulares de cargos de provimento efetivo de níveis superior, intermediário e auxiliar, regidos pela Lei nº 8.112, de 1990, quando lotados em exercício das atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo da Fundação Nacional do Índio, FUNAI. 14. Gratificação de desempenho de atividade de perito federal agrário, GDAPA, instituída pela Lei nº 10.550, de 13 de novembro de 2002, devido aos servidores ocupantes dos cargos de engenheiro agrônomo pertencentes ao quadro de pessoal do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, que integrarem a carreira de perito federal agrário. 15. Gratificação de desempenho de atividade de reforma agrária, GDARA, instituída pela Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, devido aos ocupantes dos cargos do plano de carreira dos cargos de reforma e desenvolvimento agrário, quando exercício de atividade inerentes às atribuições do respectivo cargo no INCRA. 16. Gratificação de desempenho de atividades hospitalares do Hospital das Forças Armadas, GDA-HFA, instituída pela Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, devido aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo do Plano de Carreiras e Cargos do Hospital das Forças Armadas, PCC-HFA, quando lotados em exercício nas atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo do Hospital das Forças Armadas, HFA. 17. Gratificação de desempenho de atividade de controle e segurança de tráfego aéreo, GEDASA, instituída pela Lei nº 10.551, de 13 de novembro de 2002, devido aos ocupantes dos cargos efetivos de níveis superior e intermediário do Grupo Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, DACTA, quando no exercício das atribuições do cargo, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei. 18. Gratificação de desempenho de atividade técnico-operacional em tecnologia militar, GDA-TEM, instituída pela Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, devido aos ocupantes dos cargos efetivos do plano de carreira dos cargos de tecnologia militar, quando no exercício de atividades inerentes às respectivas atribuições nas organizações militares que cumpram carga horária de 40 horas semanais. 19. Gratificação de desempenho da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, GDPST, instituída pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, devido aos titulares dos cargos de provimento efetivo da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, quando lotados em exercício nas atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no Ministério da Previdência Social, no Ministério da Saúde, no Ministério do Trabalho e Emprego e na Fundação Nacional de Saúde, FUNASA. 20. Gratificação de desempenho de atividade dos fiscais federais agropecuários, GDFFA, instituída pela Lei nº 10.883, de 16 de junho de 2004, devido aos titulares de cargos de provimento efetivo da carreira de fiscal federal agropecuário, de que trata o artigo 1º da
mencionada lei, quando lotados em exercício nas atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo nos órgãos ou entidades da administração pública federal. 21. Gratificação de desempenho de atividade técnica de fiscalização agropecuária, GDA-TFA, instituída pela Lei nº 10.484, de 3 de julho de 2002, devido aos ocupantes dos cargos de agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal e de agente de atividades agropecuárias, pertencentes ao quadro de pessoal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, quando lotados em exercício naquele ministério. 22. Gratificação de desempenho de atividades de chancelaria, GDA-CHAN, instituída pela Lei nº 11.907, de 2009, devido aos servidores titulares dos cargos de provimento efetivo integrantes das carreiras de que trata o artigo 1º da mencionada lei, quando lotados em exercício das atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no Ministério das Relações Exteriores. 23. Gratificação de desempenho de atividade de ciência e tecnologia, GEDACT. Instituída pela medida provisória número 2229-43, de 6 de setembro de 2001, devido aos ocupantes dos cargos efetivos integrantes das carreiras de pesquisa em ciência e tecnologia, desenvolvimento tecnológico e de gestão, planejamento e infraestrutura em ciência e tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, e aos empregados de nível superior mencionados no artigo 27 da citada lei, quando em exercício das atividades inerentes às atribuições do cargo ou emprego de que é titular no respectivo órgão de lotação. 24. Gratificação de desempenho de atividade de ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública, GDACT-SP, instituída pela Lei nº 11.355, de 2006, devido aos ocupantes dos cargos efetivos de que tratam os artigos 12 e 28 da mencionada lei, que optaram pelo enquadramento no plano de carreiras e cargos de ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública. 25. Gratificação de desempenho de pesquisa e investigação biomédica em saúde pública, GDAPIB, instituída pela Lei nº 11.907, de 2009, devido aos ocupantes dos cargos efetivos de carreira ou isolados de nível superior, intermediário e auxiliar dos quadros de pessoal do Instituto Evandro Chagas, IEC, e do Centro Nacional de Primatas, CENP. Aos titulares dos cargos efetivos de nível superior e intermediário do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 11.357, de 2006, os integrantes da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, de que trata a Lei nº 11.355, de 2006, e da carreira de Seguridade Social e do Trabalho, de que trata a Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002, pertencentes ao quadro de pessoal do IEC e do CENP, em 31 de maio de 2008, e aos empregados de nível superior mencionados no artigo 27 da Lei nº 8.691, de 1993, quando exercício das atividades inerentes às atribuições do cargo ou emprego de que é titular do respectivo órgão de lotação. 26. Gratificação de desempenho de atividade de especialista ambiental, GDAEM, instituída pela Lei nº 11.156, de 29 de julho de 2005, devido aos ocupantes dos cargos da carreira de especialista em meio ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto Chico Mendes, de que trata a Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002, quando exercício de atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo do Ministério do Meio Ambiente, no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA ou no Instituto Chico Mendes. 27.
Gratificação de desempenho de atividade técnico-executiva e de suporte do meio ambiente. GTEMA. Instituída pela Lei nº 11.357 de 2006, devido aos titulares dos cargos do Plano Especial de Cargos do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, PECMA, de que trata o artigo 12 da mencionada lei, quando lotados em exercício das atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo do Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA ou no Instituto Chico Mendes. 28. Gratificação de desempenho de atividade de infraestrutura de transportes, GEDAIT, instituída pela Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005, devido aos ocupantes dos cargos das carreiras de infraestrutura de transporte e de suporte à infraestrutura de transportes, quando exercício das atividades inerentes às atribuições do cargo de que é titular no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT. 29. Gratificação de desempenho de atividade de transportes, GEDIT, instituída pela Lei nº 11.171 de 2005, devido aos servidores do Plano Especial de Cargos do DENIT, ocupantes dos cargos de nível superior de arquiteto, economista, engenheiro, engenheiro agrônomo, engenheiro de operações, estatístico e geólogo, e de nível intermediário de agente de serviços de engenharia, técnico de estradas e tecnologista, quando em exercício das atividades inerentes às atribuições do cargo de que é titular no DENIT. 30. Gratificação de desempenho de atividades administrativas do DENIT, GDADNIT, instituída pela Lei nº 11.171 de 2005, devido aos servidores das carreiras de analista administrativo e de técnico administrativo do DENIT, quando exercício em atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo do citado órgão. 31. Gratificação de desempenho de atividades administrativas do Plano Especial de Cargos do DENIT, GEDAPEC, instituída pela Lei nº 11.171 de 2005, devido aos servidores do Plano Especial de Cargos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, não compreendidos no artigo 15 da mencionada lei, quando exercício de atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no DENIT. 32. Gratificação de desempenho de atividades de recursos minerais, GEDARM, instituída pela Lei nº 11.046, de 27 de dezembro de 2004, devido aos ocupantes dos cargos das carreiras de especialista em recursos minerais e de técnico em atividade de mineração, quando exercício das atividades inerentes às atribuições do cargo de que é titular no Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM. 33. Gratificação de desempenho de atividades de produção mineral, GDAPM, instituída pela Lei nº 11.046 de 2004, devido aos servidores do Plano Especial de Cargos do DNPM, ocupantes dos cargos de nível superior de economista, engenheiro, geógrafo, geólogo, pesquisador em ciências exatas e da natureza e químico e dos de nível intermediário de desenhista, técnico em cartografia e técnico em recursos minerais, quando é exercício das atividades inerentes às atribuições do cargo de que é titular do citado órgão. 34. Gratificação de desempenho de atividades administrativas do DNPM, GDADNPM, instituída pela Lei nº 11.046 de 2004, devido aos servidores das carreiras de analista administrativo e de técnico administrativo do DNPM, quando exercício das atividades inerentes às atribuições do cargo de que é titular no citado órgão. 35. Gratificação de desempenho de atividades administrativas do Plano Especial de Cargos do DNPM,
GDA, PDN, PM, instituída pela Lei nº 11.046 de 2004, devido aos servidores do Plano Especial de Cargos do DN-PM, não compreendidos no artigo 15 da mencionada lei, quando exercício de atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no citado órgão. 36. Gratificação de desempenho de atividade fazendária, GDA-FAS, instituída pela Lei nº 11.907 de 2009, devida aos servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, PEC-FAS, quando lotados e no exercício das atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo nas unidades do Ministério da Fazenda. 37. Gratificação de desempenho de atividade específica da SUSEP, GDA-SUSEP, instituída pela Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008, devido exclusivamente aos servidores de nível intermediário do quadro de pessoal da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, e aos titulares de cargos integrantes do quadro suplementar daquela entidade, quando exercício de atividades nas unidades da SUSEP. 38. Gratificação de desempenho de atividades específicas da CVM, GDS-CVM, instituída pela Lei nº 11.890, de 2008, devido exclusivamente aos servidores de nível intermediário titulares dos cargos de agente executivo do quadro de pessoal da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e aos servidores de nível superior do quadro suplementar daquela entidade, quando exercício de atividades nas unidades da CVM. 39. Gratificação de desempenho de atividades de suporte da CVM, GDAS-CVM, instituída pela Lei nº 11.890, de 2008, devido exclusivamente aos servidores de nível intermediário titulares dos cargos de auxiliar de serviços gerais do quadro de pessoal da CVM. 40. Gratificação de desempenho de atividades específicas do IPEA, GDA-IPEA, instituída pela Lei nº 11.890, de 2008, devido exclusivamente aos titulares de cargos de níveis superior e intermediário do Plano de Carreiras e cargos da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, de que trata o inciso 5 do caput do artigo 102 da mencionada lei, e aos servidores de nível superior do quadro suplementar daquela entidade, quando exercício de atividades nas unidades do IPEA. 41. Gratificação de desempenho de atividades de informações e inteligência, GDA1, instituída pela Lei nº 11.776, de 17 de setembro de 2008, devido exclusivamente aos servidores de nível superior e intermediário do Grupo Informações, quando em exercício de atividades nas unidades da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. 42. Gratificação de desempenho de atividades complementares na ABIN, GDA, CABIN, instituída pela Lei nº 11.776, de 2008, devido exclusivamente aos ocupantes dos cargos de nível superior, intermediário e auxiliar do Grupo Apoio do Plano Especial de Cargos, quando exercício de atividades nas unidades da ABIN. 43. Gratificação de desempenho de atividade de regulação, GEDAR. Gratificação de desempenho de atividade de regulação, GEDAR, instituída pela Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004, devido aos ocupantes dos cargos a que se referem os incisos 1 a 16, 19 e 20 do artigo 1º
da mencionada lei quando exercício de atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo nas agências reguladoras referidas no anexo 1 da Lei nº 10.871, de 2004. 44. Gratificação de desempenho de atividade técnico-administrativa e regulação GDA-TR, instituída pela Lei nº 10.871, de 2004, devido aos ocupantes dos cargos de analista administrativo e técnico-administrativo de que tratam as leis nº 10.768, de 19 de novembro de 2003, e 10.871, de 2004, quando exercício de atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo nas agências reguladoras referidas no anexo 1 da Lei nº 10.871, de 2004. 45. Gratificação de desempenho de atividades de recursos hídricos, GDRH, instituída pela Lei nº 10.768, de 2003, devido aos ocupantes dos cargos de especialista em recursos hídricos e de especialista em geoprocessamento, quando exercício de atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo na Agência Nacional de Águas, ANA. 46. Gratificação de desempenho dos planos especiais de cargos das agências reguladoras, GDPCAR, instituída pela Lei nº 11.357, de 2006, devido aos servidores de que trata o artigo 31 da mencionada lei, integrantes dos quadros de pessoal específico, quando exercício de atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo nas respectivas agências reguladoras de lotação. 47. Gratificação de efetivo desempenho e regulação, GEDR, instituída pela Lei nº 11.357, de 2006, devido aos ocupantes dos cargos do Plano Especial de Cargos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, quando exercício de atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo na Anvisa. 48. Gratificação de desempenho de atividade técnica de planejamento, GDATP, instituída pela Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008, devido aos servidores titulares dos cargos de provimento efetivo de técnico de planejamento P1501 do grupo P1500, de que trata a Lei nº 9.625, de 7 de abril de 1998. 49. Gratificação de desempenho de atividade de cargos específicos, GDACE, instituída pela Lei nº 12.277, de 30 de junho de 2010, devido aos titulares dos cargos de provimento efetivo de nível superior, referidos no anexo 12 à Lei nº 12.277, de 30 de junho de 2010, optantes pela estrutura especial de remuneração, quando lotados em exercício das atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo, nos órgãos ou nas entidades da administração pública federal ou nas situações referidas no artigo 22, parágrafo 9º da Lei nº 12.277, de 30 de junho de 2010. E 50. Gratificação de desempenho do Plano de Classificação de Cargos dos Ex-Territórios Federais, GDEXT, instituída pela Lei nº 13.681, de 18 de junho de 2018, devido aos titulares dos cargos de provimento efetivo de nível superior, intermediário, inclusive técnico e auxiliar do Plano de Classificação de Cargos dos Ex-Territórios Federais, PCC-EXT. Artigo 2º. Para efeito de aplicação do disposto neste decreto, ficam definidos os seguintes termos. Inciso 1. Avaliação de desempenho, monitoramento sistemático e contínuo da atuação individual do servidor.
e institucional dos órgãos e das entidades de lotação dos servidores integrantes dos planos de cargos e de carreiras abrangidos pelo artigo 1º, tendo como referência as metas globais e intermediárias dessas unidades. 2. Unidade de avaliação. O órgão ou entidade como um todo, um subconjunto de unidades administrativas de um órgão ou entidade que execute atividades de mesma natureza, ou uma unidade isolada, conforme definido no ato de que trata o caput do artigo 7º, a partir de critérios geográficos, de hierarquia organizacional ou de natureza de atividade. 3. Equipe de trabalho, conjunto de servidores que faça jus a uma das gratificações de desempenho de que trata o artigo 1º em exercício na mesma unidade de avaliação. 4. Ciclo de avaliação. Período de 12 meses considerado para a realização da avaliação de desempenho individual e institucional, com vistas a aferir o desempenho dos servidores alcançados pelo artigo 1º e do órgão ou da entidade em que se encontre em exercício. E 5. Plano de trabalho, documento em que serão registrados os dados referentes a cada etapa do ciclo de avaliação, observado o disposto no artigo 6º. Artigo 3º. Os valores referentes às gratificações de desempenho referidas no artigo 1º serão atribuídos aos servidores que a elas fazem jus em função do alcance das metas de desempenho individual e do alcance das metas de desempenho institucional do órgão ou entidade de lotação do servidor. Parágrafo único. No caso das gratificações de desempenho a que se refere o artigo 1º, caput, inciso 50 deste decreto, os valores serão atribuídos aos servidores que a ela fazem jus em função apenas do alcance das metas de desempenho individual, nos termos do disposto do artigo 11, parágrafo 2º da Lei nº 13.681, de 18 de junho de 2018. Artigo 4º. A avaliação de desempenho individual será feita com base em critérios e fatores que reflitam as competências do servidor, aferidas no desempenho individual das tarefas e atividades a ele atribuídas. Parágrafo 1º. Na avaliação de desempenho individual, além do cumprimento das metas de desempenho individual, deverão ser avaliados os seguintes fatores mínimos. Inciso 1. Produtividade no trabalho, com base em parâmetros previamente estabelecidos de qualidade e produtividade. 2. Conhecimento de métodos e técnicas necessários para o desenvolvimento das atividades referentes ao cargo efetivo da unidade de exercício. 3. Trabalho em equipe. 4. Comprometimento com o trabalho. E 5. Cumprimento das normas de procedimento e de conduta no desempenho das atribuições do cargo. Parágrafo 2º. Além dos fatores mínimos de que trata o parágrafo 1º, o ato a que se refere o caput do artigo 7º poderá incluir entre os fatores mínimos a serem avaliados um ou mais dos seguintes fatores. Inciso 1. Qualidade técnica do trabalho. 2. Capacidade de autodesenvolvimento. 3. Capacidade de iniciativa. 4. Relacionamento interpessoal. E 5. Flexibilidade às mudanças. Parágrafo 3º. Os servidores não ocupantes de cargos em comissão ou função de confiança serão avaliados na dimensão individual a partir de: inciso 1. Dos conceitos atribuídos pelo próprio avaliado na proporção de 15%. 2. Dos conceitos atribuídos pela chefia imediata na proporção de 60%. E 3. Da medida dos conceitos atribuídos pelos demais integrantes da equipe de trabalho na proporção de 20% e 5%. Parágrafo 4º. Os servidores ocupantes de cargos em comissão ou função de confiança que não se encontrarem na situação prevista no inciso 2 do artigo 13 ou no inciso 2 do artigo 14 serão avaliados na dimensão individual a partir: inciso 1. Dos conceitos atribuídos pelo próprio avaliado na proporção de 15%. 2.
dos conceitos atribuídos pela chefia imediata na proporção de 60% e 3 da medida dos conceitos atribuídos pelos integrantes da equipe de trabalho subordinada à chefia avaliada na proporção de 25%. Parágrafo 5º. Excepcionalmente, no primeiro ciclo de avaliação implementado a partir da data de publicação deste decreto, os servidores de que tratam os parágrafos 3º e 4º serão avaliados apenas pela chefia imediata. Parágrafo 6º. Atribuição de conceitos pelos integrantes da equipe de trabalho aos pares e à chefia imediata a que se referem os incisos 3 dos parágrafos 3º e 4º, deverá ser precedida de evento preparatório com vistas ao esclarecimento da metodologia, procedimentos, critérios e sua correta aplicação. Parágrafo 7º. Caberá à unidade de recursos humanos de cada órgão ou entidade de lotação consolidar os conceitos atribuídos ao servidor e dar ciência ao avaliado de todo o processado. Parágrafo 8º. O servidor ativo beneficiário da GDE-XT será avaliado somente pela chefia imediata nos termos do disposto no artigo 11, parágrafo 2º da Lei nº 13.681, de 18 de junho de 2018. Parágrafo 9º. Aplica-se o disposto no caput nos parágrafos 1º, 2º e 7º ao servidor ativo beneficiário da GDE-XT, sem prejuízo do disposto no parágrafo 8º. Parágrafo 10. Para fins do GDE-XT, as metas de desempenho individual, inciso 1, serão definidas por critérios objetivos. 2. Serão previamente acordadas entre o servidor ativo beneficiário da GDE-XT e a chefia imediata. 3. Poderão ser metas individuais ou comuns à unidade, conforme a natureza das atividades desempenhadas. E 4. Comporão um plano de trabalho de forma a garantir a integração entre o desempenho individual e os objetivos institucionais, conforme o disposto no artigo 6º. Parágrafo 11. Na hipótese de não haver a pactuação a que se refere o inciso 2 do parágrafo 10, antes do início do período de avaliação, caberá à chefia imediata definir as metas individuais para cada servidor, que deverão estar alinhadas com os objetivos institucionais, conforme o disposto no artigo 6º. Artigo 5º. A avaliação de desempenho institucional visa aferir o alcance das metas organizacionais, podendo considerar projetos e atividades prioritárias e condições especiais de trabalho, além de outras características específicas. Parágrafo 1º. As metas referentes à avaliação de desempenho institucional deverão ser segmentadas em: inciso 1. Metas globais elaboradas quando couber, em consonância com o Plano Plurianual PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, LOA. E 2. Metas intermediárias referentes a equipes de trabalho. Parágrafo 2º. As metas globais referentes à avaliação de desempenho institucional serão fixadas anualmente, em ato do dirigente máximo do órgão ou entidade de lotação ou do ministro de Estado ao qual o órgão ou entidade esteja vinculado, conforme disposto nas leis que instituam as gratificações de desempenho de que trata este decreto, podendo ser revistas a qualquer tempo, na hipótese de superveniência de fatores que influenciem significativa e diretamente a sua consecução, desde que o órgão ou entidade não tenha dado causa a tais fatores. Parágrafo 3º. As metas referidas no parágrafo 2º devem ser objetivamente mensuráveis, utilizando-se como parâmetros indicadores que visem aferir a qualidade dos serviços relacionados à atividade finalística do respectivo órgão ou entidade de lotação, levando-se em conta, no momento de sua fixação, os índices alcançados nos exercícios anteriores. Parágrafo 4º.
As metas globais estabelecidas pelas entidades da administração indireta deverão ser compatíveis com as diretrizes, políticas e metas governamentais dos órgãos da administração direta aos quais estão vinculadas. Parágrafo 5º. As metas intermediárias de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º deverão ser elaboradas em consonância com as metas globais, podendo ser segmentadas segundo critérios geográficos de hierarquia organizacional ou de natureza de atividade. Parágrafo 6º. As metas de desempenho individual e as metas intermediárias de desempenho institucional deverão ser definidas por critérios objetivos e comporão o plano de trabalho de cada unidade do órgão ou entidade de lotação e, salvo situações devidamente justificadas, serão previamente acordadas entre o servidor, a chefia e a equipe de trabalho. Parágrafo 7º. Não havendo a pactuação a que se refere o parágrafo 6º antes do início do período de avaliação, caberá à chefia responsável pela equipe de trabalho fixar as metas. Parágrafo 8º. As metas de desempenho institucional e os resultados apurados a cada período deverão ser amplamente divulgados pelo órgão ou entidade de lotação, inclusive em seu sítio eletrônico, permanecendo acessíveis a qualquer tempo. Parágrafo 9º. No primeiro período de avaliação, o último percentual apurado em avaliação de desempenho institucional já efetuado no respectivo órgão ou entidade de lotação poderá ser utilizado para o cálculo da parcela a que se refere o inciso 2 do artigo 8º. Parágrafo 10. Para fins do disposto no parágrafo 9º, o ato a que se refere o caput do artigo 7º disporá sobre quais resultados de alcance das metas globais serão utilizados no primeiro período de avaliação para fins de pagamento da parcela institucional das gratificações de desempenho de que trata o artigo 1º, tendo em vista o planejamento institucional, podendo considerar projetos e atividades prioritárias e condições especiais de trabalho, além de outras características específicas. Artigo 6º. O plano de trabalho a que se refere o parágrafo 6º do artigo 5º deverá conter, no mínimo: Inciso 1. As ações mais representativas da unidade de avaliação. 2. As atividades, projetos ou processos em que se desdobram as ações. 3. As metas intermediárias de desempenho institucional e as metas de desempenho individual propostas. 4. Os compromissos de desempenho individual e institucional, firmados no início do ciclo de avaliação entre o gestor, a equipe e cada integrante da equipe, a partir das metas institucionais de que tratam os incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 5º. 5. Os critérios e procedimentos de acompanhamento do desempenho individual e institucional de todas as etapas ao longo do ciclo de avaliação, sob orientação e supervisão do gestor e a comissão de acompanhamento de que trata o artigo 23. 6. Avaliação parcial dos resultados obtidos para subsidiar ajustes no decorrer do ciclo de avaliação. E 7. Apuração final do cumprimento das metas e demais compromissos firmados, de forma a possibilitar o fechamento dos resultados obtidos em todos os componentes da avaliação de desempenho. Parágrafo único. O plano de trabalho deverá abranger o conjunto dos servidores em exercício na unidade de avaliação, devendo cada servidor, individualmente, estar vinculado a pelo menos uma ação, atividade, projeto ou processo. Artigo 7º. Os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual, institucional e de atribuição das gratificações de desempenho regulamentadas por este decreto serão estabelecidos em ato do dirigente máximo do órgão, entidade ou do ministro de Estado a qual o órgão ou entidade esteja vinculado, observada a legislação específica de cada gratificação de desempenho referida no artigo 1º. Parágrafo único. O ato a que se refere o caput deverá conter:
Inciso 1. Os critérios, as normas, os procedimentos, os mecanismos de avaliação e os controles necessários à implementação da gratificação. 2. A identificação do responsável pela observância dos critérios e procedimentos gerais e específicos de avaliação de desempenho em cada unidade de avaliação. 3. A data de início e término do ciclo da avaliação, o prazo para o processamento das avaliações e a data a partir da qual os resultados da avaliação gerarão efeitos financeiros. 4. Os fatores a serem aferidos na avaliação de desempenho individual. 5. O peso relativo do cumprimento de metas e de cada fator, referidos no artigo 4º, e de cada conceito referido nos parágrafos 3º e 4º do artigo 4º, na composição do resultado final da avaliação de desempenho individual. 6. Os indicadores de desempenho institucional. 7. A metodologia de avaliação a ser utilizada, abrangendo os procedimentos que irão compor o processo de avaliação, a sequência em que serão desenvolvidos e os responsáveis pela sua execução. 8. Os procedimentos relativos ao encaminhamento de recursos por parte do servidor avaliado. 9. As unidades da estrutura organizacional do órgão-entidade qualificadas como unidade de avaliação. E 10. A sistemática de estabelecimento de metas da sua qualificação e revisão a cada ano. Artigo 8º. As gratificações de desempenho regulamentadas por este decreto serão pagas observados os limites máximo de 100 pontos e o mínimo de 30 pontos por servidor, correspondendo cada ponto em seus respectivos níveis, classes e padrões aos valores estabelecidos em lei, respeitada a seguinte atribuição. Inciso 1. Até 20 pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho individual. E 2. Até 80 pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho institucional. Parágrafo único. Na hipótese da gratificação de desempenho a que se refere o artigo 1º, caput inciso 50 deste decreto, serão considerados os resultados obtidos apenas na avaliação de desempenho individual, nos termos do disposto no artigo 11, parágrafo 2º da Lei nº 13.681, de 18 de junho de 2018. Artigo 9º. Os valores a serem pagos a título de gratificação de desempenho serão calculados multiplicando-se o somatório dos pontos auferidos nas avaliações de desempenho individual e institucional pelo valor do ponto estabelecido em lei, observados, conforme o caso, o nível, a classe e o padrão em que se encontra posicionado o servidor. Parágrafo único. A gratificação de desempenho a que se refere o artigo 1º, caput inciso 50, será calculada multiplicando-se o somatório dos pontos auferidos apenas na avaliação de desempenho individual pelo valor do ponto estabelecido em lei, observados, conforme o caso, o nível, a classe e o padrão em que se encontra posicionado o servidor. Artigo 10. As avaliações de desempenho individual e institucional serão apuradas anualmente e produzirão efeitos financeiros mensais por igual período. Parágrafo 1º. O ciclo da avaliação de desempenho terá duração de 12 meses, exceto o primeiro ciclo, que poderá ter duração inferior à estabelecida nesse parágrafo e compreenderá as seguintes etapas. Inciso 1. Publicação das metas globais, a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 5º. 2. Estabelecimento de compromissos de desempenho individual e institucional firmados no início do ciclo de avaliação entre a chefia imediata e cada integrante da equipe, a partir das metas institucionais de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 5º. 3. Acompanhamento de todas as etapas do processo de avaliação de desempenho individual e institucional, sob orientação e supervisão dos dirigentes do órgão e entidade e da comissão de acompanhamento de que trata o artigo 23, ao longo do ciclo de avaliação. 4. Avaliação parcial dos resultados obtidos para fins de ajuste necessários.
5. Apuração final das pontuações para o fechamento dos resultados obtidos em todos os componentes da avaliação de desempenho. 6. Publicação do resultado final da avaliação. E 7. Retorno aos avaliados visando a discutir os resultados obtidos na avaliação de desempenho após consolidação das pontuações. Parágrafo 2º. O primeiro ciclo de avaliação de desempenho relativa a GDA-TEM não poderá ter duração inferior a 6 meses. Parágrafo 3º. As avaliações serão processadas no mês subsequente ao término do período avaliativo e gerarão efeitos financeiros a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do processamento das avaliações. Parágrafo 4º. Até que sejam processados os resultados do primeiro ciclo de avaliação de desempenho, as gratificações de desempenho serão pagas no valor correspondente a 80 pontos, observados os respectivos níveis, classes e padrões, exceto nos casos em que a legislação específica da gratificação dispuser de forma diversa. Parágrafo 5º. O primeiro ciclo de avaliação terá início 30 dias após a data de publicação das metas de desempenho a que se refere o parágrafo 1º do artigo 5º, exceto nos casos que a legislação específica da gratificação dispuser de forma diversa. Parágrafo 6º. O resultado da primeira avaliação de desempenho processada de acordo com o disposto neste ato gerará efeitos financeiros a partir da publicação do ato a que se refere o parágrafo 2º do artigo 5º ou na data estabelecida na lei específica de cada gratificação de desempenho. Parágrafo 7º. Disposto nos parágrafos 4º, 5º e 6º, aplica-se aos ocupantes de cargos comissionados que fazem jus às gratificações de desempenho de que trata o artigo 1º. Parágrafo 8º. Até que seja processada a primeira avaliação de desempenho individual que venha a surtir efeito financeiro, o servidor recém-nomeado para o cargo efetivo e aquele que tenha retornado de licença sem vencimento, de cessão ou de outros afastamentos sem direitos à percepção de gratificação de desempenho no decurso do ciclo de avaliação, receberá a respectiva gratificação no valor correspondente a 80 pontos, exceto nos casos em que a legislação específica da gratificação dispuser de forma diversa. Artigo 11. A avaliação de desempenho individual somente produzirá efeitos financeiros se o servidor tiver permanecido em exercício nas atividades relacionadas ao plano de trabalho a que se refere o artigo 6º por, no mínimo, 2/3 de um período completo de avaliação. Artigo 12. As avaliações de desempenho individual e institucional serão utilizadas como instrumento de gestão com a identificação de aspectos do desempenho que possam ser melhorados por meio de oportunidade de capacitação e aperfeiçoamento profissional. Artigo 13. Os titulares dos cargos de provimento efetivo, integrantes dos planos de carreira e de cargos referidos no artigo 1º, quando investidos em cargo de comissão ou função de confiança no respectivo órgão ou entidade de lotação, farão jus à respectiva gratificação de desempenho da seguinte forma. Inciso 1. Os investidos em cargo comissionado executivo, CCE, ou em função comissionada executiva, FCE, de nível igual ou inferior a 12 ou equivalente, perceberão gratificação de desempenho calculada conforme o disposto no artigo 9º. E 2. Os investidos em cargo de natureza especial em CCE ou em FCE, de nível igual ou superior a 13 ou equivalente, perceberão respectiva gratificação de desempenho calculada com base no valor máximo da parcela individual, somado ao resultado da avaliação institucional do respectivo órgão ou da respectiva entidade de lotação no período. Parágrafo 1º. No caso de gratificações de desempenho referidas nos incisos 43 a 47 do artigo 1º, aplica-se o inciso 2 desse artigo aos cargos comissionados CGE 1 a 4, CA 1 e 2 e CD 1 e 2, ou cargos equivalentes no âmbito das agências reguladoras. Parágrafo 2º. A avaliação institucional referida no inciso 2 do caput será do órgão ou entidade de lotação. Parágrafo 3º.
Na hipótese da gratificação de desempenho a que se refere o artigo 1º, caput, inciso 50, os investidos em cargo de natureza especial em CCE ou em FCE de nível igual ou superior a 3 ou equivalente perceberão a respectiva gratificação de desempenho calculada com base no valor máximo da parcela individual. Artigo 14. Os titulares dos cargos de provimento efetivo, integrantes dos planos de carreira e cargos de que trata o artigo 1º, quando não encontrarem exercício no respectivo órgão ou entidade de lotação, ressalvado o disposto em legislação específica, somente farão jus à respectiva gratificação de desempenho. 1. Quando requisitados pela Presidência ou Vice-Presidência da República, ou nas hipóteses de requisição previstas em lei, situação na qual perceberão a gratificação de desempenho calculada com base nas regras aplicáveis, como se estivessem em efetivo exercício no respectivo órgão ou entidade de lotação. E 2. Quando cedidos para órgãos ou entidades da União, distintos daquele a que se refere o inciso 1, e investidos em cargos de natureza especial em CCE ou em FCE, de nível igual ou superior a 13 ou equivalente, hipótese na qual receberão a gratificação de desempenho calculada com base no resultado da avaliação institucional do período. Parágrafo 1º. A avaliação institucional referida no inciso 2 do caput será a do órgão ou entidade de lotação. Parágrafo 2º. Nas hipóteses de cessões previstas no inciso 2 do caput, os servidores ativos beneficiários da GDXT perceberão a gratificação de desempenho calculada com base no valor máximo da parcela individual. Artigo 15. A gratificação de desempenho a que se referem os incisos 1, 9 1, 19 e 49 do caput do artigo 1º serão pagas com base na avaliação de desempenho individual somada ao resultado da avaliação institucional ao servidor. Inciso 1. Cedido aos estados do Amapá, de Roraima e de Rondônia, com fundamento no artigo 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, e no parágrafo 2º do artigo 19 da Lei Complementar nº 41, de 22 de dezembro de 1981, no caso da GDPGPE ou GDACE. 2. A disposição de Estado, do Distrito Federal ou de município, conforme o disposto no artigo 20 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, no caso da GDP-GPE ou GDACE. 3. A disposição de Estado, do Distrito Federal ou de município, conforme disposto no artigo 20 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, no caso da GDPST. 4. De que trata o artigo 21 da Lei nº 8.270, no caso da GDPGPE e da GDACE. 5. Cedido nos termos do inciso 1 do caput do artigo 22 e do artigo 23 da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, no caso de GDPGPE ou GDACE. Ou 6, de que trata o artigo 23A da Lei nº 9.637, de 1998. Parágrafo 1º. A avaliação institucional referida no caput será a: inciso 1. Do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para os servidores a que se referem os incisos 1, 2, 4, 5 e 7 do caput, e 2. Do órgão ou entidade de lotação para os servidores a que se refere o inciso 3 do caput. Parágrafo 2º. A parcela de gratificação de desempenho referente à avaliação de desempenho individual será paga aos servidores de que trata o caput com base nos critérios e procedimentos específicos a serem estabelecidos em ato do dirigente máximo do órgão ou entidade de lotação do servidor.
Parágrafo 3º. A avaliação de desempenho individual do servidor de que trata o caput será realizada pela chefia imediata ou, excepcionalmente, por aquele a quem o dirigente máximo do órgão ou entidade de exercício do servidor designar. Parágrafo 4º. O órgão ou entidade de exercício do servidor de que trata o caput é responsável pelo envio do resultado da avaliação individual para o órgão ou entidade de lotação, na forma que dispuser o ato a que se refere o parágrafo 2º. Parágrafo 5º. O órgão ou entidade de lotação dos servidores de que trata o caput será responsável pela orientação, acompanhamento, supervisão e processamento da avaliação individual, bem como pelo registro histórico dos resultados das avaliações. Parágrafo 6º. Para fins do disposto nos incisos 1 a 7 do parágrafo 1º do artigo 10, deverão ser consideradas as condições específicas de exercício profissional e observados os procedimentos aplicáveis aos demais servidores do órgão ou entidade no qual o servidor de que trata o caput esteja em exercício. Parágrafo 7º. Até que sejam processados os resultados da primeira avaliação individual, conforme disposto neste decreto, os servidores de que trata o caput perceberão a respectiva gratificação em valor correspondente a 80 pontos, que serão multiplicados pelo valor constante das leis específicas que dispõem sobre as gratificações de desempenho nele referidas. Artigo 15-A. A gratificação de desempenho a que se refere o artigo 1º caput, inciso 50, será paga com base na avaliação de desempenho individual ao servidor cedido aos estados do Amapá, de Roraima e de Rondônia e aos seus municípios, com fundamento no disposto no artigo 19, parágrafo 2º, da Lei Complementar nº 41, de 22 de dezembro de 1981, no artigo 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, na Emenda Constitucional nº 60, de 11 de novembro de 2009, e no artigo 16 da Lei nº 13.681, de 18 de junho de 2018. Parágrafo único. Nas hipóteses previstas no caput, aplica-se o disposto no artigo 15, parágrafo 2º e parágrafo 7º. Artigo 16. Em caso de afastamentos e licenças considerados pela Lei nº 8.112 de 1990 como de efetivo exercício sem prejuízo da remuneração e com direito à percepção da gratificação de desempenho, o servidor continuará percebendo a respectiva gratificação correspondente à última pontuação obtida, até que seja processada a sua primeira avaliação após o retorno. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de cessão. Artigo 17. O titular do cargo de provimento efetivo dos planos de carreiras e de cargos referidos no artigo 1º, que não permanecer em efetivo exercício na mesma unidade organizacional durante todo o período de avaliação, será avaliado pela chefia imediata de onde houver permanecido por mais tempo. Parágrafo único. Caso o servidor tenha permanecido o mesmo número de dias em diferentes unidades organizacionais, a avaliação será feita pela chefia imediata da unidade em que se encontrava no momento do encerramento do período de avaliação. Artigo 18. Ocorrendo exoneração do cargo em comissão, o titular de cargo de provimento efetivo dos planos de carreiras e de cargos referidos no artigo 1º continuará percebendo a respectiva gratificação de desempenho correspondente ao último valor obtido, até que seja processada sua primeira avaliação após a exoneração. Artigo 18-A. Para fins de percepção das gratificações de desempenho de que trata este decreto, o servidor pertencente ao quadro de pessoal de órgão ou entidade que seja extinto, transformado ou reorganizado no decurso do ciclo avaliativo fará jus à respectiva gratificação de desempenho em valor equivalente ao da última avaliação de desempenho que tenha produzido efeitos financeiros, até o estabelecimento das regras do novo órgão ou da nova entidade de lotação. Parágrafo único. Ao servidor que não tenha participado de nenhum ciclo avaliativo, será aplicado o disposto no artigo 10, parágrafo 8º. Artigo 19.
Os servidores ocupantes de cargos de os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo dos planos de carreiras e cargos referidos no artigo 1º que obtiverem avaliação de desempenho individual inferior a 50% da pontuação máxima prevista serão submetidos a processos de capacitação ou de análise da adequação funcional, conforme o caso, sob a responsabilidade do órgão ou entidade de lotação. Parágrafo 1º. Ao servidor ativo beneficiário do GDATFA que obtiver pontuação inferior a 50 pontos em duas avaliações individuais consecutivas, será assegurado o processo de capacitação de responsabilidade do órgão ou entidade de lotação. Parágrafo 2º. A análise de adequação funcional visa identificar as causas dos resultados obtidos na avaliação do desempenho e servirá de subsídio para a adoção de medidas que possam propiciar a melhoria do desempenho do servidor. Artigo 20. As gratificações de desempenho referidas no artigo 1º não poderão ser pagas cumulativamente com qualquer outra gratificação de desempenho profissional, individual ou institucional ou de produtividade, independentemente da sua denominação ou base de cálculo. Artigo 21. Aos ocupantes dos cargos de provimento efetivo dos planos de carreiras e cargos referidos no artigo 1º é assegurada a participação no processo de avaliação de desempenho, mediante prévio conhecimento dos critérios e instrumentos utilizados, assim como do acompanhamento do processo, cabendo ao órgão ou entidade de lotação a ampla divulgação e a orientação a respeito da política de avaliação dos servidores. Artigo 22. O avaliado poderá apresentar pedido de reconsideração devidamente justificado contra o resultado da avaliação individual no prazo de 10 dias, contados do recebimento de cópia de todos os dados sobre a avaliação. Parágrafo 1º. O pedido de reconsideração de que trata o caput será apresentado à unidade de recursos humanos do órgão ou entidade de lotação, que o encaminhará à chefia do servidor para apreciação. Parágrafo 2º. O pedido de reconsideração será apreciado no prazo máximo de 5 dias, podendo a chefia deferir o pleito total ou parcialmente ou indeferir. Parágrafo 3º. A decisão da chefia sobre o pedido de reconsideração interposto será comunicada no máximo até o dia seguinte ao de encerramento do prazo para apreciação pelo avaliador à unidade de recursos humanos, que dará ciência da decisão ao servidor e à comissão de acompanhamento de que trata o artigo 23. Parágrafo 4º. Na hipótese de deferimento parcial ou de indeferimento do pleito, caberá recurso à comissão de acompanhamento de que trata o artigo 23, no prazo de 10 dias, que o julgará em última instância. Parágrafo 5º. O resultado final do recurso deverá ser publicado no boletim administrativo do órgão ou entidade de lotação, intimando o interessado por meio do fornecimento de cópia da íntegra da decisão. Artigo 23. Será instituída, no âmbito do órgão ou entidade de lotação, por intermédio de ato de seu dirigente máximo, Comissão de Acompanhamento de Avaliação de Desempenho, CAD, que participará de todas as etapas do ciclo da avaliação de desempenho. Parágrafo 1º. A CAD será formada por representantes indicados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade e por membros indicados pelos servidores. Parágrafo 2º. A CAD deverá julgar, em última instância, os eventuais recursos interpostos quanto aos resultados das avaliações individuais. Parágrafo 3º. A forma de funcionamento da CAD será definida no ato a que se refere o caput do artigo 7º. Parágrafo 4º. Somente poderão compor a CAD servidores efetivos em exercício do órgão ou entidade que não estejam em estágio probatório ou respondendo a processo administrativo disciplinar. Parágrafo 5º. No caso dos órgãos ou entidades que tenham unidades descentralizadas, poderão ser instituídas subcomissões de acompanhamento cujas atribuições e forma de funcionamento serão estabelecidas no ato a que se refere o caput do artigo 7º.
Parágrafo 6º. A composição da CAD e das comissões serão definidas em atos dos dirigentes máximos dos órgãos e das entidades. Artigo 24. Durante o primeiro período de avaliação, as atribuições da CAD ficarão a cargo da unidade de recursos humanos do órgão ou entidade de lotação. Artigo 25. Para fins de incorporação das gratificações a que se refere o artigo 1º dos proventos de aposentadoria ou as pensões, serão adotados os critérios estabelecidos na legislação específica de cada gratificação. Artigo 25-A. O resultado de avaliação de desempenho individual de que trata este decreto poderá ser utilizado para fins de progressões e promoções para o desenvolvimento dos servidores nos planos, nas carreiras e nos cargos efetivos, exceto se houver disposição em contrário em legislação específica de gratificação de desempenho. Artigo 26. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 27. Ficam revogados os decretos números. Aí são vários decretos. Aí depois vocês dão uma olhada aqui. Não vou ler essa parte, não. Brasília, 19 de março de 2010, Luiz Inácio Lula da Silva. E assim concluímos a leitura de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e deixar o seu like se você gostou do vídeo. Bons estudos e até o próximo vídeo.